Os nossos pais dizem que nós temos que orar, adorar nesse monte, os judeus dizem que tem que ser lá no templo, enfim, o que o senhor me diz? Tá? Trazendo para hoje em dia, talvez assim, muitos podem perguntar, né? Sim, mas e tem muita discussão em torno do assunto. Afinal de contas, né, tem uns que dizem bem assim, não, a minha igreja, né, se referindo àquele sistema, né, é a verdadeira, fora daqui não há salvação. Tem outros que dizem ali não, é aqui que eu tenho que ficar. Outro diz bem assim, não, você está errado, porque é na Assembleia de Deus. Outro é na Deus é Amor, outro é na Adventista. Outro diz o seguinte, não guarde o sábado. Outro não faça isso, faça aquilo, aquele outro, né? E enquanto que ali, eu acho que aquela palavra de Jesus, que ele fala bem assim, olha, não é nem lá e nem aqui, tá? Vocês não entenderam, e parece-me que ainda hoje, parece que o povo ainda não entendeu, que aonde você estiver, você tem que entender que ali está a igreja do Senhor, representada, ainda que seja na forma de uma pequena célula que é você, entende? Ali naquele local. E aonde estiver, você deve louvar ao Senhor, você deve estar presente, o reino de Deus deve estar presente, e você tem a liberdade de fazer todo o teu adoração que você tem ao Senhor, e a cada instante. Então, é uma coisa que nós devemos aprender com isso, né? E saber que não é nem lá, não é na acolá e nem aqui. Sim. É em qualquer lugar. Amém. Tá? Nós devemos estar prontos a cada instante, porque o verdadeiro servo, o servo, ele não é servo em determinado momento. Ele é servo a todo instante. Amém. Não é verdade? Sim. Você já viu alguém que não é como um empregado, por exemplo, que você está lá na empresa, está trabalhando naquele momento que você está exercendo sua atividade profissional, ali você é empregado, saiu dali para porta para fora, eu não sou mais empregado da empresa, aqui fora é minha vida. Não é assim? A vida com Deus não existe isso. Sim. A gente vê que tudo depende daquilo que está crescendo dentro de cada um. Não é? Deus vê diferente de nós. Nós vemos de uma forma, Deus vê de outra forma. E às vezes nós queremos que o Senhor veja da nossa. Né? A gente é petulante, né? Por que, Senhor? O Senhor não está fazendo assim ou não está? Não sei, ele tem um propósito em tudo, né? Um dia, eu estava olhando lá de cima. Eu, de vez em quando, venho para cá de avião e eu morro de medo de avião, né? Não vou esconder isso dos irmãos, não. A gente acha algumas oportunidades aí, vem. E lá de cima, irmãos, eu estava olhando para baixo, eu gosto da janela. E vendo casinhas, vendo carrinhos, e vendo montanhas e tal. E eu, ao mesmo tempo, eu falava com o Senhor, eu falei, Senhor, será que é assim que o Senhor vê? Né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Imagina. O Senhor conhece o pensamento de cada um, o coração de cada um, né? O que cada um tá. Ele conhece tudo. Mas uma coisa eu ganhei nesse dia é de que a nossa visão também precisa ser panorâmica. Nós também precisamos ver do alto. Se a gente ficar vendo só aqui no nosso nível, o máximo que nós vamos ver é um ou outro, é a parede, é o muro. Mas quando a gente está em cima, você não está enxergando tudo bem de cima. Né? O pai e a mãe enxergam mais que o filho. Não é isso? Às vezes o filho quer uma coisa que ele não sabe o que ele está pedindo. E aí você não dá, ele esperneia, ele faz birra, né? Ele até xinga você, sei lá. Mas você sabe que se você der, aquilo vai prejudicar, não está na hora. Mas depois também que ele cresceu, que ele ficou adulto, que ele já está levando a vida dele, não dá para você ir lá e falar para ele o que ele tem que fazer. Não é assim? Então são os diferentes níveis de vida, mas que no dia a dia vai crescendo, e na medida que cresce, Deus pode fazer alguma coisa. É sobre isso. Então, eu queria dizer para vocês algumas lições que eu aprendi na minha vida cristã. Tenho muito o que aprender, não sou dono da verdade, né? Nenhum de nós somos, o Senhor que é. Mas no dia a dia Ele vai nos dando lições, e eu percebi assim que a nossa vida precisa ser uma vida que o dia não passe passando. Eu preciso perceber o que está acontecendo naquele dia, porque a mão de Deus está na minha vida. Então, se a mão dele está na minha vida, tudo que está acontecendo comigo, ao meu redor, está no propósito de Deus, né? Com relação à minha pessoa, lógico. Então, por exemplo, às vezes acontecem coisas
que eu não entendo. Mas ao invés de questionar a Deus, eu aprendi a dar graças a Deus. E se alguém me ouvisse dando graças a Deus por aquilo, eu ia falar assim, mas que é isso? Você está dando graças a Deus por essa desgraça? Eu vou dizer, o que eu aprendi na Bíblia é dar graça. Em tudo dai graças, lá está escrito. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, irmãos, em tudo dai graça, em tudo dai graça. A menos que eu não creia em Deus. Aí é diferente. Mas se eu creio, né, se eu estou embaixo das mãos dele, da direção dele, em tudo eu dou graça. Mesmo que aquilo não me agrade, mesmo que aquilo não pareça uma coisa que... Né? Dessa forma. E eu digo o seguinte sempre, sabe? Porque ainda que você não compreenda, tá? Você não esteja conseguindo enxergar com os teus olhos carnais o porquê que você está passando por uma certa situação de aflição, de dificuldade, de problema. Você pode não compreender com os teus olhos carnais, com a tua mente humana, do porquê daquilo. Mas você tem que ter a certeza espiritual de uma coisa. Aquilo coopera para o teu bem. Né? E você tem que aí sim aplicar aquele versículo e dar graças. Dar graças a Deus porque você está passando por aquilo. Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito na minha vida. E este propósito não é pequeno, este propósito é grande. É um propósito que se distingue. Amém? Que não é uma coisa assim tão basilar. Eu posso não compreender, mas eu estou aprendendo e o Senhor vai me elevar um patamar diferenciado. Tá? E exatamente nisso. Nós temos que colocar diante do Senhor as nossas petições, mas a gente não pode esquecer que Ele é soberano. E Ele pode usar da melhor maneira. Você quer ver só um exemplo? Se o meu filho, tá, quando ele era criança, agora já todos os meus filhos são adultos, né? Mas quando era criança e ele aprontava alguma coisa, eu dava um peteleco nele, não é verdade? E ela pegava varinha, né? Tinha uma varinha de marmelo em casa que eu falava bem assim, vem cá que não tem uma conheço, vara de marmelo. E aí, né, o meu filho, ele olhava e falava assim, meu pai não gosta de mim, para me bater com uma vara de marmelo, que coisa terrível, é ou não é? E eu também não gostava de bater nele. Eu sofria tanto quanto ele. Tá? Ele sofria fisicamente, eu sofria espiritualmente. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele aprendeu. Eu corrigi. E eu estava fazendo aquilo porque eu odiava ele? Porque eu queria simplesmente afrontar a dignidade dele? De forma alguma. Mas eu tinha uma ação ali para aplicar. Não é verdade? É verdade. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que entender as coisas, sabe? Que todas as coisas, tá? Que ainda que sejam difíceis para a gente atender, a gente tem que olhar e falar bem assim, eu tenho plena convicção que isso vem para o meu bem. Deus perdoa as nossas decisões que tomamos erradas fora da sua presença, mas Deus não pode remover as consequências. Deus precisa, porque as consequências, né, que nós vamos sofrer devido às nossas decisões, elas vão nos amadurecer. Sim. Elas vão... Claro que nós contamos também com a misericórdia do Senhor. Porque lá em Jó diz que Deus exige de nós menos do que exige do que merece a nossa iniquidade, né? Então, glória a Deus. Mas, se tratando de situações, Paulo, né? É interessante aqui o relato de Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele também aprendeu a dar graças ao Senhor por tudo. E ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Não são em algumas, mas Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Para que Deus faz isso? Para que tem um propósito, irmãos. Até em Deus nos consolar, Ele tem um propósito. Ele visa, né, a edificação da igreja. Sim. Ele visa os santos. Ele visa, até mesmo na nossa individualidade, em tudo que acontece, situações que nos rodeiam, o ambiente em que nos encontramos, a situação em que nos encontramos, o trabalhar de Deus para nós, né? E tudo que Deus está trabalhando em nós, no nosso interior, produzindo Cristo em nós, mais vida e tal.
Mas isso é para algo, é para o seu propósito. Amém. É para a edificação do seu corpo. Sim. Então tudo que me acontece individualmente é para redundar, né, para o corpo, é para, né, convergir para o corpo. Amém. E ele diz assim, que nos console em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, às vezes, nós passamos por situações em nossas vidas e não sabemos o porquê. Sim. Mas depois de um certo tempo, nós aprendemos ali alguma lição espiritual para com o Senhor. E daqui a 1 ano, 2, 3, nós vamos, talvez, aquela situação que nós passamos vai servir para nós ajudarmos uma família, ajudarmos um casal, né? Ajudarmos alguns santos, porque nós já tivemos experiência naquilo e fomos consolados por Deus naquela situação. Sim. Então vamos poder então consolar a outros. E aqui ele continua: possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém. Se somos atribulados, é para a vossa consolação. Olha Amém. que coisa É maravilhosa. verdade. Se você está sendo atribulado, é para consolar alguém. Amém. Oxe. Isso é maravilhoso, É né? verdade. Porque alguma lição você vai aprender da parte do É. Senhor e vai resultar em consolação para outros. Só que a gente, às vezes, só consegue ver a nossa tribulação. É. Não o que ela está produzindo ou o que ela vai produzir. A visão panorâmica aí, né? É verdade. Então aqui continua. Se somos atribulados é para consolação e salvação de vocês. Amém. Se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Amém. Queria ir adiante um pouquinho mais, diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Às vezes Deus permite, irmãos, né? Tem até um hino de Kleber Lúcio que eu gosto, né? Nenhuma luta é maior do que podemos, né, suportar. Suportar, é e a verdade. palavra de Deus fala isso. Mas aqui Paulo passa por uma experiência que ele diz que estava além da sua capacidade. Sim. Verdade. Além da nossa capacidade de suportar. Amém. Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Irmãos, isso eu acho glorioso. Porque uma vez um certo pregador falou assim: o fim do homem é o começo de Deus. Às vezes Deus nos permite chegar ao fim. Enfim, é verdade. A nossa visão, para nós, é que chegamos ao fim. Para Deus mostrar, irmãos, né, que Ele é o Deus da ressurreição. Amém. Ele é o Deus que Paulo vai testemunhar aqui, eu não quero adiantar. Ele diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. O apóstolo Paulo, servo de Deus, né, através do seu ministério, Deus levantou tantas igrejas, que era um homem que vivia integralmente para o Senhor. Como é que ele pôde passar por isso? Como Deus pôde permitir tal situação na vida dele? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Amém. Tudo, irmãos, que Deus permite nós passarmos é para a gente aprender a não confiar em nós mesmos. Às vezes nós confiamos na nossa capacidade de falar, às vezes nós confiamos na nossa capacidade de administrar, às vezes nós confiamos na nossa saúde, né? Que somos cuidadosos com a nossa saúde. Nós cuidamos de tantas coisas, mas vai chegar um momento que tudo vai parecer estar fora do controle. Para que Deus possa nos ensinar a não confiarmos em nós mesmos. Amém. E ele diz assim: mas em Deus, aleluias, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança. Todas as situações que nós passamos é para
que possamos então consolar a outros. Sim. E é para que realmente, né, os santos sejam edificados, né, através daquela nossa experiência. Nada Nada. nos separará do amor de Cristo. Amém? Porque eu fico olhando e falando assim, a gente fica vivendo uma vida miserável, sendo que a gente tem o reino dos céus a nosso favor. Isso aqui não é a pregação do evangelho da prosperidade, não. Não é isso. Tá? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho que confiar no Deus a quem eu sirvo. Amém. Eu tenho que saber que Ele está comigo. Eu não posso ficar abaixando a cabeça para o inimigo, sabendo que o inimigo está lá rindo lá porque eu estou com a cabeça baixa.